Eu não vi ele assim, mas eu só fico imaginando ele todo sujo, sabe? Essa cena não sai da minha cabeça. Todo ensanguentado, assim, e que a vida do meu pai não valeu nada. Pra justiça, até agora foram 10 anos e a vida do meu pai não valeu nada. São 10 anos que a gente pede por justiça, a gente não tá pedindo uma coisa fora da realidade. Eles não mataram um cachorro de rua, não, eles mataram uma pessoa. Um drama familiar que se arrasta há uma década. O que começou como uma disputa de terras terminou em uma emboscada brutal. Em julho de 2015, o fazendeiro Rogério de Jesus Lobo foi executado friamente em uma estrada rural de Itapuranga, em Goiás. Um crime que não apenas tirou uma vida, mas despedaçou laços familiares e desencadeou uma investigação repleta de reviravoltas. Quem mandou matar Rogério? Quem se beneficiou com esse crime? As respostas ainda são nebulosas e o julgamento até hoje não aconteceu. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu converso com Carolina e Camila, as filhas do Sr. Rogério, que vão revelar detalhes dessa história marcada por dor, mistério e busca por justiça. Antes de começar, no entanto, já deixe seu like, um comentário, nem que seja um emoji, e considere entrar para o nosso clube de membros, porque me ajuda diretamente nas produções. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Carolina, Camila, muito obrigado pela participação de vocês, disponibilidade do tempo para a gente contar essa história. Quero ouvir todos os detalhes de vocês, mas pelo que eu li é um caso extremamente complexo, né, envolvendo família e um crime covarde, traiçoeiro, né? Uma emboscada é um dos crimes mais covardes que tem, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer um panorama geral de tudo que aconteceu. O pessoal que acompanha o canal aqui adora os detalhes, então eu peço que vocês contem assim com o máximo de detalhes possíveis. Podem ficar tranquilos em relação a tempo, a gente pode contar aqui numa boa. Mas antes da gente entrar na história, que é bem densa, viu, Carolina? Quando você me mandou mensagem falando do caso, eu entrei lá no seu Instagram e eu falei, caramba, eu adoro o tipo de conteúdo que você produz. Eu sigo Get Outside, eu sigo Vibe de Dois, Abrace a Trip, você deve conhecer os caras. Sim, conheço todo mundo. Seu trabalho ainda não conheci, mas tô consumindo lá agora. Você tem canal no Legal. YouTube também? Não, a gente não fez um canal no YouTube, porque na verdade a gente começou. Eu tenho Instagram de viagem, né? Porque com meu esposo nós construímos um motorhome, uma van, compramos uma van aqui na França, e a gente foi da França até a Índia de carro. Caramba. E aí a gente foi mesmo colocando no Instagram mais para nossa família, para os amigos e tal. E aí acabou que tanta gente começou a seguir que a gente começou a divulgar lá, mas honestamente não é minha fonte principal de renda, nem nada. É só legal. mesmo para compartilhar as coisas que a gente viu. Fantástico, eu recomendo você fazer um canal no YouTube, eu vou seguir. Sim, Eu vou pedir pra galera deveria. seguir lá também. Mas é isso então, gente. Podemos começar aí a história? Pedir pra vocês falarem então quem era o Rogério, né, o pai de vocês. Como que essa história foi sendo construída, né? Como ele virou fazendeiro, como chegou na sociedade com o réu do caso. Por gentileza, fiquem à vontade. Marcos, a primeira coisa que eu queria te agradecer por dar a oportunidade da gente estar falando sobre isso aqui. Eu acho que a gente está em um momento que a gente esperou muitos anos por esse momento, um sofrimento muito difícil para todo mundo. E para a gente sente que quanto mais as pessoas escutarem falar sobre isso, mais chances a gente tem de conseguir fazer justiça finalmente. Então, eu te agradeço muito, de verdade, de todo o coração. Obrigada por dar a oportunidade de a gente estar contando essa história aqui. Imagina, o espaço aí é de vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. E justamente, por ser essa dificuldade que nós temos, por ser a pessoa da família, né? São amigos, é família, é um estado pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, praticamente. Sim. Então, assim, a gente tá tendo muita dificuldade em ter essa abertura, de ter alguém que possa mostrar o caso de fato, como que aconteceu. Entendeu? Além da gente, né? Uhum. E hoje a mídia é uma fonte muito importante para a gente poder passar tudo isso, até para servir de exemplo para outras famílias também que ou viveram o mesmo caso ou que pode ser que ainda venha, infelizmente, ver, porque na nossa região, em Goiás,
Mato Nós somos Grosso, goianas, né? no Pará, isso é uma coisa cotidiana que sempre acontece. Aconteceu em qual cidade? Aconteceu em uma cidade chamada. Na verdade, foi perto de Itapuranga, nós somos goianas. Uhum. Nós somos da cidade de Goiás, que fica 150 quilômetros de Goiânia. A gente mora muitos anos em Goiânia. Eu agora moro fora, mas, enfim, minha família ainda continua morando em Goiânia. E aconteceu, meu pai estava indo para uma fazenda pegar um trator que ele tinha comprado, que ele estava olhando para comprar, alguma coisa assim. Então foi numa estrada de terra, assim. O município que vai fazer o júri é o município de Itapuranga, Goiás. mas não foi dentro da cidade, né? Eles emboscaram meu pai numa estrada de terra, assim, no Tá. meio do nada. Perto da fazenda da minha avó também, que ele estava passando nessa estrada. Tá. E E na verdade, esse caso, o problema, o réu, no caso, ele é primo do meu pai. Entendi. Os pais dele são primos, então ele é primo segundo do meu pai e primo primeiro da minha mãe. Então ele é parente nosso pelos dois lados. E assim, eles se conhecem a vida inteira praticamente. E nós crescemos com os dois nessa sociedade. E o relacionamento deles foi sempre bom. Sempre excelente. Até Não uma era virada bom, de era chave, isso. até uma virada de chave que ninguém entende em que momento aconteceu. Só para contextualizar assim, rapidinho, o meu pai, ele era fazendeiro e ele tinha, quando ele faleceu, ele estava com 59 anos. Ele tinha acabado de casar, estava feliz da vida e tudo, e ele tinha muitos anos já, acho que desde que eu era pequena, né? Uma fazenda em sociedade com o acusado de ser o mandante do assassinato do meu pai. Uhum. Na verdade, eles não era uma fazenda, eles tinham quatro fazendas. Uma fazenda que era duas fazendas que eram emendadas, que é a Fazenda Saudade de Aparaná. Tinha uma fazenda em Aruanã, que é um outro interior, e tinha outra fazenda no Mato Grosso também, na beira do rio, que chama Água Preta. Então, eles eram sócios nessas quatro terras. Tá. E assim, o meu pai era um homem que ele gostava de comprar terra, comprava fazenda, mas ele não era muito de ficar trabalhando em cima da terra. Entendi. E assim, ele tinha um jeito de viver muito interessante, que é diferente de muita gente. O que ele fazia? Ele pegava essas terras dele, não só essas, mas outras que ele tinha aqui em Goiás, e ele dava de comodato para as pessoas. Ele arrendava. O comodato, ele não cobrava nada em dinheiro, dava a terra 10 anos, fazia um contrato de 10 anos para a pessoa morar na terra. E aí a pessoa ia fazer as benfeitorias. E normalmente, a maioria desses contratos, quando vencia esses 10 anos, ele fazia mais 10. Então, assim, era um homem que o tempo para ele passava muito rápido, porque ele era muito ativo. Sim. Entendeu? Era muito trabalhador. E assim, ele não achava que isso ia acontecer com ele nunca. Porque pensa, uma pessoa que dá um lugar para a pessoa morar 10 anos, depois mais 10 anos, ele na cabeça dele, ele ainda tinha muitos anos de vida, muita coisa para viver. Eu ia perguntar. Gente, é isso. Desculpa, eu ia perguntar se as fazendas eram produtivas, né? Se tinha alguma coisa ali no sentido de divisão de renda para ter ocasionado essa desavença entre eles, né? Deixa eu só pontuar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Nós vamos sempre chamar o suposto mandante aí, pessoal, de réu ou acusado no processo, porque é recomendação do advogado das meninas e até um resguardo jurídico, porque... o caso aconteceu em 2015, né, pessoal? 2015. E... Julho de 2015. Julho de 2015, até hoje não aconteceu o julgamento, então a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Esse julgamento tá marcado agora para fevereiro, né? Dia 26 de fevereiro. Então a gente precisa se resguardar, infelizmente, mas as fontes estão aí disponíveis na internet para quem se interessar, né, em dar nome aos bois. Fiquem à vontade. Na verdade, a gente só vai chamá-lo de acusado e réu porque o nosso advogado pediu. Porque Perfeito. Senão a gente saberia muito bem o nome que a gente dá para ele. Sim. Bom, então, até a altura dos fatos aí, 2015, o Rogério, pai de vocês, vivia uma vida tranquila,
inclusive em relação à sociedade com o acusado, né? Eles não tinham nenhum tipo de problema. Vocês da família também não percebiam nada que estava acontecendo ali. De repente o Rogério ele não comentava alguma rusga que já tinha interna em relação à administração das fazendas, nada disso? Em 2015, na verdade, foi o assassinato, mas isso já vinha de antes. A gente já sabia que tinha um problema aí antes. 8 anos antes. Começou tá. o problema. Ah, tá. Então começou um pouco antes, né? O... Marcos, o que aconteceu? Um dia dos pais, um domingo, nós estávamos fazendo o almoço do Dia dos Pais e tocou o interfone da nossa casa em Goiânia. Quando eu fui atender o interfone, falou, o Rogério tá aí? Eu falei, tá, é o Márcio. Eu pensei que era o Márcio, que era um rapaz que meu pai estava negociando um gado com ele, que eu já conhecia. Então eu abri o portão e falei, pai, o Márcio tá chegando. Chegou, tá lá na sala. Só que, e eu tava na cozinha com a minha mãe. Quando a gente começou a escutar aquela voz alta, sabe? Como se fosse tivesse tendo algum tipo de briga ali, né? E aí minha mãe falou, Camila, vai lá ver o que tá acontecendo. E eu desci, fui na sala para ver o que tava acontecendo. Quando eu cheguei, eu falei, mãe, não é o Márcio que eu imaginei, é outro Márcio. Que no caso foi a pessoa que matou o meu pai. O pistoleiro. É, o pistoleiro. E aí minha mãe chegou, viu aquela situação. Meu pai falou, Paula, esse aqui é o Márcio, que era uma pessoa que a gente já sabia da índole dele, já sabia quem era ele. E falou, é o Márcio. E aí ele falou, mandou ele vir separar a sociedade das terras com a gente, sendo que um dia antes, estava ótimo. Nós morávamos a um quarteirão dele. Nós morávamos a um quarteirão dele. Nós morávamos na rua da frente dele. Meu pai, a gente morou dentro da casa dele uma época, uns 3 meses, eu e minha irmã, a outra irmã nossa, porque nós somos 6, né? 6 filhos. E assim, e aí então, do nada, anoiteceu bem, amanheceu desse jeito. E aí ele pegou o Dia dos Pais, um domingo, sabe? Porque ele sabia que a gente estava todo mundo em casa. E daí então veio esse problema. E o Márcio, se eu não me engano, a Camila pode me corrigir, porque eu acho que mas se eu não me engano, o Márcio estava armado nesse dia, não estava? Estava, sempre teve armado. Nessa visita aí que ele fez na casa dos pais de vocês, né? Na nossa casa, no Dia dos Pais, no domingo. Ah, ele foi lá para intimidar mesmo, então. Intimidar. Ele ia para a porta da minha faculdade, eu saía da faculdade, o Márcio estava lá na porta da minha faculdade. Esse Márcio é o Márcio Teixeira de Freitas, né? Isso, foi o pistoleiro. E aí a gente viveu isso por muitos anos. E aí eles fizeram em reuniões para poder fazer a divisão dessas terras. Todas as reuniões, o Márcio armado, colocando arma em cima da mesa. Entendeu? Falava que meu pai não podia levar ninguém. Então, assim, foi um tempo muito difícil. Amedrontando meu pai. Mas vocês entenderam o motivo dele estar fazendo esse tipo de ameaça, assim? Visível para qualquer um? Então. Era para qualquer um, entendeu? Mas é por quê? Só que assim... Oi? É por quê que ele estava fazendo isso aí? Amando de alguém, é isso? Amando o acusado. Acusado. Entendi. Entendeu? Que é o réu hoje que vai ter o júri, né? Que é primo nosso, que era tio, que a gente tinha todo amor, vivendo junto. Eu cresci. Pra você ter noção. Teve um aniversário meu, que a minha mãe não estava aqui, nem meu pai, eles estavam viajando. Eles foram lá para minha casa, compraram pizza, foram lá para minha casa, passar o aniversário com a gente, o meu aniversário. Na realidade, a gente nunca entendeu o que aconteceu, assim, de como a Camila falou. Um dia ele estava bem, um dia antes estava tudo bem, e no outro dia foi uma virada de chave muito louca, assim, porque a gente nunca conseguiu realmente entender o que aconteceu. Eu tenho ele tem um filho mais ou menos da minha idade, que inclusive eu cresci com ele, eu fico muito triste de falar dele, porque para mim ele é outra vítima de tudo que aconteceu. Sem dúvida. Não culpo por nada. Eu sei que ele tem... Mas eu cresci com o filho dele. A gente jogava bola junto. Então era à tarde, jogava videogame. Eu acho que ele é 1 ou 2 anos mais novo que eu, alguma coisa assim. Então, era aquilo ali, a gente vivia junto, a gente morava um quarteirão um do outro. Sim.
Então a desavença começou, só pra gente recapitular, há mais ou menos uns 8 anos, né? Da data que aconteceu o Foi. homicídio. E vocês não têm consciência do porquê. Então é provável que devia Não. estar acontecendo alguma coisa séria nos bastidores e que provavelmente o Rogério ele omitia da família, talvez pra não preocupar ninguém. Será que é mais ou menos Eu isso? acho Não, que, isso não. não, foi uma surpresa até para o meu pai. Ah, Até tá. pro meu pai. O que aconteceu, o Marcos, foi que o toda a vida nunca tomou frente dessas terras. Ele nunca olhou, ele nunca tomou frente. Nos contratos eram todos o nome do meu pai, praticamente. Meu pai que Entendeu? cuidava. Hoje, hoje tinha uma depressão que falava que para mim hoje ele não é uma depressão, é só que maquinava as coisas mesmo. Que ele uma vez entrou um pessoal para tentar tomar uma terra nossa lá, essa da beira do Rio da Água Preta. Entrou debaixo da cama, meu pai puxando o pé dele, reage, vamos lá, o povo tá tentando tomar a nossa terra, vamos lá. E ele tava dormindo, ficou. Entrou para debaixo da cama pro meu pai não incomodar ele. Meu pai puxando ele para sair debaixo da cama. Então, o meu pai ainda ajudava ele nessa depressão e tudo. E eu sei que talvez para o pessoal de São Paulo, do Rio, sei lá, de cidades maiores, tudo que a gente conta, essa questão de invasão de terra, não sei o quê, pode parecer uma coisa assim, realmente de novela. Sim. Mas, infelizmente, existe no centro do país, no Pará também, Goiás, Tocantins. É a grilagem de terra que a gente fala. Sim, que existia, que fizeram essa questão na Água Preta, não foi, Camila? A grilagem da terra. Foi. E falaram que era deles e eram os grileiros, né? A grilagem de terra... A grilagem de terra é diferente dos poceiros, porque hoje os poceiros, eles são famílias que fazem a casa, sabe, junta aquela turma, entra para dentro da terra, tal, e o governo entra e tenta negociar a terra. O grileiro não, o grileiro, eles são pistoleiros, é gente que, às vezes, ou a mando de alguém, ou uma turma de pistoleiro que entra dentro da terra das pessoas e falam que não saem ali da terra, ou saem se a pessoa pagar alguma coisa. Sequestra a terra, por exemplo. Como se fosse isso mesmo, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Esse problema do meu pai, e aí eles fizeram várias reuniões, e o meu pai, todos o Márcio armado, e meu pai sendo lesado de toda forma, sem água. E o mais interessante disso tudo, o Marcos, é que ele, o réu, ele tirou 200 alqueires, que é muita coisa, porque aqui a gente é o alqueirão, não é? 42.800 metros, e em São Paulo é a metade, o alqueire, é a metade. Ele tirou 200 alqueires da terra do meu pai para poder pagar o Márcio para matar o meu pai. Então, quem pagou a morte do meu pai foi o meu pai. E esses 200 alqueires estão lá até hoje. Essa fazenda que foi o que motivou a morte do meu pai, que chama Saudade, é uma fazenda que ela tinha o Coricho da Saudade ali, que é um rio. Inclusive, ele fazia divisa com a fazenda da Rede Globo. Meu pai estava desse lado do rio e a Rede Globo estava do outro lado do rio. E era uma fazenda que a gente era muito feliz lá. A gente passava as férias, ficava lá igual índio, acampado, Sim. Todo mundo dormindo em barraca, no rancho. A gente era feliz demais lá. Assim, foi, inclusive, os momentos mais felizes como família que a gente teve. E quando tudo isso aconteceu, eu já era maiorzinha, tinha 16 quando o Márcio foi lá, né, no Dia dos Pais, alguma coisa assim. Então, essa fazenda para o meu pai, ela tinha um apego muito emocional também. Sim. Porque era ali onde a gente estava todo mundo junto, os filhos juntos, todo mundo, a gente levava, ia os tios, ia todo mundo para lá. Então, eu acho que a dor do meu pai mais de não querer ser lesado dessa forma era também pela questão de que ele sabia que ali era um lugar Sim, mais tinha um valor feliz, sentimental, né? Nossa, era. Mas então a gente não tem um real motivo do porquê o acusado queria sair da sociedade. Entendemos. Não, nunca, porque ele nunca falou pro meu pai, ele nunca falou pra gente, ninguém sabe o porquê. Ele chegou, e assim, a primeira informação foi direto com o pistoleiro na minha casa. No Dia dos Pais. Mas então, gente, como é que tá a parte aí como é que foi a investigação? Como que a investigação conseguiu colocar o Márcio como autor, né, dos tiros? E como que a investigação correlacionou que havia um mandante para o crime e que esse mandante seria o primo da vítima? Uhum. O Márcio trabalhava para
Isso era, todo mundo sabia. Isso era algo, todo mundo sabia. Inclusive o Márcio morava no apartamento do para ele morar. Como pagamento de algum serviço que o Márcio fez, entendeu? Pode ser que tenha sido do meu pai ou um outro, a gente não sabe. Ninguém dá um apartamento. Tanto que hoje, uma das testemunhas é uma pessoa que mora lá no apartamento do que não tem nada a ver com o caso, que a gente não sabe quem que mora no apartamento. E aí, o que aconteceu? O meu pai fez essa divisão dessas terras e ficou lesado em tudo quanto é jeito que você imaginar. E o meu pai, ele fez a cerca um dia, o meu pai colocou a placa na área dele, lá na fazenda, tirou a placa e colocou uma placa escrita assim, guerra é guerra, fazenda, guerra é guerra. Então, realmente... E ele trocava cerca de... Pois é, ele trocava cerca de lugar, ele fazia um monte de coisa. Um dia o meu pai chegou. Ele chegou lá em casa, falou comigo e com a minha mãe, falou, Paula, eu vim aqui para falar para vocês, meus pais já estavam separados. Eu vim aqui falar para vocês que eu vou precisar do apoio seu se eu tiver que tomar alguma decisão. Porque eu tô vendo que ou vai me matar, eu vou acabar tendo que matar ele. Caramba, então e o meu pai chegou, um tio nosso, que eram primos incomuns deles, chegou até com o padre do meu pai e falou, olha, eu vim aqui para falar para você que ou eu vou ter que matar o ou ele vai acabar me matando. Meu tio ainda falou para ele, ó, eu prefiro matar do que morrer. Mas meu pai nunca teve coragem de fazer isso. Meu pai amava. O mais engraçado de tudo, e o que a gente fica com muita raiva também, é porque, assim, eu não gostaria jamais de ter meu pai na cadeia nem nada, mas eu preferia ter ele vivo, né? Mesmo que fosse nessas circunstâncias. Mas o meu pai nunca, a gente sempre fala que no fim das contas, se o meu pai tivesse feito o que eu fiz com ele, meu pai tinha enlouquecido. Ele Diferente dele, que na época, logo que meu pai morreu, ele falava que ele matou já um, que não era difícil para ele matar outro. Falava que quem tinha que morrer no lugar que tinha que ter morrido era minha mãe, não meu pai. Sabe? Uma série de coisas assim que a gente fica sabendo, porque é uma cidade pequena, né? E gente que entrava na fazenda dele deixava a porteira aberta, ele ia lá e falava isso. Então, que assim, já tinha matado um, podia matar outro. As ameaças dele eram usando o meu pai. Nossa, mas então virou um faroeste o negócio. Tipo... Então a polícia, a investigação oficial do caso, digamos que não teve nem trabalho para reunir esse tipo de... São provas circunstanciais, né? Mas digamos que o negócio estava escancarado, é isso mesmo? Sim, tanto que quando o meu pai faleceu, quando mataram o meu pai, eu, por exemplo, a primeira pessoa que eu pensei, eu já sabia que... Porque não tinha outra pessoa que tinha interesse em matar meu pai. Meu pai não tinha... Olha, entendeu? Então, isso era uma coisa nítida. Todo mundo, todas as pessoas que conheciam os dois, sabiam desse problema deles. E o que aconteceu? Por fim, o meu pai tinha uma dívida em cima de uma outra fazenda dele, que ele recebeu de herança. Tinha vendido essa terra para outra pessoa e nunca deixou a pessoa entrar para dentro da terra. E o que aconteceu? O meu pai ficou sabendo dessa dívida. E o meu pai comprou essa dívida porque ele queria pegar essa terra, devolver e ficar na nossa fazenda sozinha lá no Mato Grosso. Ele queria trocar uma pela outra. Ah, entendi. Já fazia parte do acordo, então. Implícito. Não, só uma parte que não sabia que era um... Exatamente. O Roger não sabia que era o meu pai. Que foi aí que o meu pai assinou a sentença de morte dele fazendo isso. Nossa. Que é uma coisa assim que ele não deveria ter feito. A gente não sabia que ele estava fazendo. Mas ele fez com a tentativa de trocar uma terra pela outra. Ele fez... De trocar uma terra pela outra. Para finalizar. A ideia do meu pai... Para acabar com esse problema, entendeu? Por isso que demorou tanto tempo. Assim, aí foi o estupinho. Pegou e mandou matar o meu pai. 15 dias depois. E eles fizeram emboscada assim. O sogro do meu pai já estava casado com outra mulher, que chamava Viviane. O sogro do meu pai estava vendendo uma chácara na cidade de Aruanã. E aí o Márcio ficou sabendo que estava vendendo essa chácara e ficou ligando para o sogro do meu pai como se fosse uma outra pessoa, um tal de Gomes.
tentando marcar de encontrar com o meu pai e o sogro dele. Porque o meu pai E aí estava eles ajudando. Peraí, Camila, rapidinho, só para entender. O meu pai estava ajudando na venda dessa chácara. E aí o sogro do meu pai, e aí o meu pai combinou de encontrar com eles no aeroporto em Aruanã, que era onde eles iam matar o meu pai ali. Mas o meu pai não foi nessa reunião e falou que era pro sogro dele ir. Só que eles ligaram antes pro sogro do meu pai. E o sogro do meu pai falou: não, o Rogério não tá aqui em Aruanã, falou que era para eu ir encontrar vocês. Porque ele foi para a fazenda dele lá no Faina, que é uma outra cidade do interior aqui. Foi para a fazenda no Faina. E amanhã cedo ele tem que buscar um trator. E foi aí então que eles saíram de Aruanã, onde eles iam encontrar meu pai, e foram lá para o Faina para procurar essa fazenda. Eles iam pegar meu pai na fazenda. Em uma outra fazenda que meu pai tinha em um outro município de Goiás. Que não tinha ligação nenhuma com ele, era uma fazenda que era só dele. E eles foram para poder encontrar meu pai na fazenda, mas não acharam a estrada, porque a estrada era um lugar, a entrada era meio apagada, assim, tava meio sujo. E aí eles foram para a cidade esperar o meu pai. Quando foi de madrugadinha, umas 6 horas da manhã, bem de manhãzinha, o meu pai saiu da fazenda, passou na cidade, foi quando eles viram a caminhonete do meu pai, e o meu pai estava indo para buscar esse trator. E eles vieram seguindo o meu pai. E uma certa hora, que por coincidência, é dentro da fazenda desse tio que eu contei, que o meu pai foi lá nele e falou, olha, eu vou ter que matar ou ele vai me matar. Sim. Por coincidência, eles atiraram no meu pai dentro da fazenda desse tio meu, na estrada. Você tá falando eles, então além do Márcio tinha alguém junto nesse carro aí que seguiu. Sabia que tinha, mas a polícia não conseguiu achar essa outra pessoa. Eram dois. Entendi. Eram duas pessoas. O meu pai estava, o meu pai e a esposa dele. Entendi. Meu pai parou em uma curvinha assim da estrada para poder fazer uma ligação, porque ele não pegava, enfim, não pegava direito com as partes de celular, né, naquela época ainda. E o meu pai parou. Quando ele parou, desceu, tava no telefone, um carro, era preto, se eu não me engano, o carro, parou do lado do meu pai e deu 6 tiros. Ou seja, dos 6 tiros, 5 pegaram no meu pai. E ele usou... Meu pai estava de costas. Meu pai estava de costas. Eles não deixaram meu pai nem virar. Meu pai estava de costas, pegaram tiro nas costas, 3 nas costas e os outros 2 de lado. E meu pai não viu ele sendo atirado. E a esposa do meu pai estava dentro da caminhonete, mas estava com o banco deitado. Era cedinho, né? Dormindo. Ela não viu, ela só escutou quando ele bateu na tampa da caminhonete. E aí ela olhou e viu o carro dando ré correndo, dando um cavalo de pau, assim, voltando. E o meu pai, ela já saiu, já viu meu pai atirado. Não teve nem tempo de socorrer. O que mais dói na gente, eu penso, é isso, essa dor que o meu pai sentiu, não vendo nem o que estava acontecendo. Meu pai caiu na estrada, ele tinha igual um cachorro. É, bem covarde. Porque a esposa não escutou, porque eles usaram um silenciador, né? Tinha um silenciador na pistola. E aí ela desceu correndo. E pegou e meu pai ainda conseguiu firmar a perna, assim, se jogou no banco de trás. Ele ainda falou para ela, dessa agora eu vou morrer. Ela falou, não, Rogério, vamos orar. E aí nisso passou um carro, ela naquele desespero, que eu tenho muita gratidão por ela, para falar a verdade, sabe? Foi muito forte para ela também, né? Ter visto aquilo ali. Ela falou, ela pegou meu pai dentro da caminhonete e foi voltando. Ela encontrou um carro. Ela falou: onde que tem um hospital? Onde tem um hospital? A pessoa explicou que era Itapuranga, que ficava a 30 quilômetros praticamente de onde ela estava. E ele chegou com vida lá ainda, só que não resistiu. Entendeu? Como é que é o nome da esposa dele? Viviane. E depois, nós conseguimos. Aí chegou no Márcio, por quê? Porque depois que eles atiraram no meu pai, eles ainda ligaram pro sogro dele, pro pai da Viviane, para perguntar, para ter notícia. O Rogério pegou o trator, apareceu pra gente lá, sabe pra quê? Pra ter certeza se meu pai tinha sido atirado, tinha morrido ou não. Nossa.
Então foi por E causa aí, disso que a polícia chegou neles. Tinha E ali. também Tava- eles também perguntaram informação para o povo. Eu estava esses dias no cabeleireiro, lá na minha cidade, arrumando meu cabelo, e a mulher lá, a dona do salão, ela tem o pai dela tinha uma fazenda lá perto do meu pai, e disse que eles passaram nas fazendas perguntando se era a fazenda do meu pai. sabe? Então as pessoas viram ele. E só aconteceu, eles só conseguiram chegar no Márcio, por quê? Porque tinha ligação no celular do sogro do meu pai, que eles ligaram, porque falou, gente, tinha alguém atrás do Rogério, alguém ligou, alguém procurou, alguém perguntou. Aí foi que ele lembrou, ele falou, não, tinha esse pessoal, inclusive eles me ligaram. Aí foi quando conseguiu chegar, não foi nem no Márcio, foi numa outra pessoa que ele tinha colocado, que chamava Leobino, para poder estar ligando também. E aí foi quando chegou no Márcio. Depois disso, a gente teve muitas ligações de telefone desse Márcio, de escuta de encontros, e a polícia viu, entendeu? E o Márcio ficou muito desesperado, tanto que, porque ele sabia que ele ia ser chamado na delegacia e que ele ia sair preso de lá. Foi quando aconteceu o suicídio. A polícia chegou nesse Márcio aí muito em função da testemunha ocular, né, da Viviane, e desses telefonemas aí. Porque ela viu o carro, né? Ela viu o carro que tava lá. Ela viu o carro. E as câmeras. Inclusive o carro era um carro, mesma marca do carro da minha mãe, né, Camila? Eu não sei se foi uma coincidência, ou se eles fizeram para poder, sei lá, aparecer alguma coisa. E fez perícia no carro da minha mãe, tudo, viu que não era e tal. Então eles saíram perguntando pelo meu pai. Porque o caminho inicial da investigação, quando acontece um crime desse, parece que é um negócio ali de vingança, né? Você pega a pessoa numa tocaia, assim, numa emboscada. A primeira linha de investigação normalmente é com alguém conhecido, né? Uhum. Mas aí, se a polícia foi ali investigar e já sabia que tinha essa desavença aí em relação às fazendas... Há muitos anos atrás eu comecei a ler o inquérito, e aí eu não consegui terminar, mas parece que também teve a questão eles viram, né, as ligações do Márcio perto do lugar, pela antena, né? Tem. Sim. E foi uma coisa assim muito. Não teve nada muito bem feito, sabe? Foi muito. Acharam que iam sair impunes, né? Conforme a gente falou lá no início, que é meio que costumeiro, entre aspas, na região, né? Esse tipo de jagunço, digamos. Então eles acharam que ia ficar por isso mesmo. Ele achou, o réu, né? Ele achou que ia ficar por isso mesmo. Ele achou que... Eu acho que o ego dele é tão grande que ele falou, não vai dar nada. E pra mim, assim, o que mais pega é exatamente isso. Eles mataram meu pai numa estrada de chão, como se fosse um nada. Como se fosse um animal. Isso me pega muito, porque nenhum bicho se mata desse jeito. Então, eles acharam que ia ficar impune. Ele achou que a gente não ia atrás. Ele achou que a gente ia ter medo dele a ponto de não ir atrás. E não só depois da morte do meu pai, nossa vida virou um inferno. Porque, claro, ele vivia falando para os outros que quem tinha que ter morrido era a minha mãe, porque ele pegou um ódio da minha mãe que ninguém consegue entender. A minha mãe foi criada ali com eles. Nós hoje, cada uma... A nossa família se dividiu de uma forma que a gente era todo mundo criado junto. Aí todo mundo teve que tomar um lado. Então ele não só destruiu a vida do meu pai, mas ele destruiu nossa vida. Destruiu nossa família. Hoje em dia a gente vive em pé de guerra com todo mundo. Então, assim... A família, nós nunca fomos nem sobrinha dele, em irmã dele, mas a sobrinha deles tem umas sobrinhas muito baixas, sabe? Elas mandam mensagem, você vê o nível de mensagem que elas mandaram pra gente na época, que hoje, depois agora, o negócio desse júri, tá mandando, entendeu? É umas coisas assim, que elas sabem, e elas, dentro delas, elas sabem que foi ele. E aí, assim, só para voltar no caso, o meu pai foi assassinado no dia 28 de julho. Quando foi em setembro, o Márcio, que é esse pistoleiro, foi encontrado morto em um motel, ele e a esposa dele, como se ele tivesse matado a mulher e suicidado depois, com 3 tiros. Um suicídio com 3 tiros que eu não sei, nunca vi falar.
Eu li essa E, parte aí, né? achei bem E aí, estranho. quando foi em dezembro, no começo de dezembro, foi preso. Que, inclusive, a esposa do... Um dos motivos dele ter sido preso, assim, antes de terminar o inquérito todo, foi que ele ligou para a esposa dele também, a ex-esposa, né, que ela ia ser chamada na delegacia para ela mudar, para ele instruir o que ela ia falar no depoimento dela. Aí a polícia teve escuta telefônica, escutou, né, viu que o celular dele estava grampeado e viu essa conversa, foi que eles prenderam ele. E aí o que acontece? Com a morte do Mar, aí o Mar preso em dezembro, o Márcio morto em setembro. Nesse meio tempo, enquanto o Mar estava preso, vendeu uma terra nossa, assim, que a gente, dessa sociedade, que o acordo dessa sociedade também ele não foi válido, até hoje ele não é válido, porque não teve assinatura de todas as partes. E Eu que até ia ele fez? perguntar em relação à fazenda que supostamente teria sido o motivo de tudo isso. A fazenda onde vocês cresceram lá. Como é que tá essa Não, fazenda aí? nós dividimos do jeito que estava dividido, do jeito que eles dividiram. Aí nós vendemos a nossa parte. Vendemos Nós abaixo do preço, porque a gente queria livrar daquilo ali, daquela sair confusão. disso, porque a gente era vizinho de cerca com ele. Aí nós vendemos, e por sorte, nós vendemos para uma pessoa que não tinha medo de enfrentar essa situação. Só que aí, com um ano que a gente tinha vendido essa terra, sabe o que aconteceu? Mandou uns grileiros enfiar lá dentro da fazenda. Aí esse amigo nosso que comprou a terra ficou 3 anos tentando tirar esse pessoal lá e conseguiu tirar. E aí, o que acontece? E a outra terra que ele não devia ter vendido, ele vendeu. Então ele ficou com dinheiro na época que ele estava preso. Ou seja, ele vendeu a nossa terra, a terra que ficou de herança para a gente, né? E aí, além do... Porque na saudade ficou assim, ficou um pedaço para ele, o nosso pedaço, e ele pegou 200 alqueires do nosso, isso enquanto meu pai estava vivo. Ele pegou 200 alqueires e passou para o pistoleiro. Então, lá hoje... Alqueires nosso. A fazenda tem um pedaço do que é a maior parte. Tem um pedaço que nós vendemos, né? Que é e 200 alqueires do nosso que ele passou para o Márcio. Tá, então essa fazenda era imensa. E se o acusado tinha a maior parte, então eu tô entendendo que é por isso que ele queria ficar com o todo ali, é isso? Não, ele tinha a maior parte porque ele roubou a maior parte. Ele tirou 200 alqueires. Mas isso tudo terra... escriturado, esses 200 alqueires aí? As áreas ali, elas não têm escritura. É uma região muito boa, valorizada, toda região muito boa, mas são terras que não têm escritura, tem posse, que hoje na verdade, a posse, ela é tão importante quanto a escritura. Porque uma pessoa que está lá, igual o meu pai está lá, tem mais de 30 anos, uma pessoa que tem escritura não consegue tirar eles de lá com facilidade. O meu pai comprou a posse, nessa região, muita gente compra posse em cima de posse, entendeu? Gente que tem, por exemplo... Não tem, nem se não tem, não existe escritura em cartório, não existe escritura, entendeu? Por exemplo, há 100 anos atrás, uma pessoa teve o documento de posse e não vende, a fazenda se vende com o documento de posse. Entendi. Isso é um documento, é como se fosse escritura também, entendeu? Que hoje em dia. Então, o que acontece? Foi preso, tinha esse dinheiro, que ele vendeu ele vendeu uma das fazendas, e ele contratou o Badam Palhares, que é o legista de São Paulo, muito famoso no caso do PC Farias, foi ele que fez o laudo, tudo, a perícia. Ele contratou o Badam Palhares para fazer a exumação do corpo do Márcio e constatar que o Márcio foi assassinado, não suicídio. O que me assusta nessa primeira investigação da morte do Márcio é o fato de ter se atestado que foi, né, ele tirou a própria vida com 3 tiros na cabeça. 3 tiros, pois é. Só que aí tem um porém também, que o Badam Palhares veio, eles não exumaram o corpo, que a gente pensou, eles não exumaram, o Badam Palhares fez a perícia em cima dos laudos, das imagens da própria polícia. Aí o Badam Palhares constatou que ele foi assassinado.
Mas a Polícia Civil, com o delegado, todos os investigadores ainda bateram o pé e falaram que não. Que ele foi realmente homicídio. Então, não conseguiu provar que foi assassinado. Mas aí tá um ponto muito importante pra mim nesse caso, que é, se a polícia conseguiu provar a conexão do Márcio como autor dos disparos e o cara me aparece morto, seria uma queima de arquivo bem oportuna pra quem Né? mandou fazer. No caso, se o réu estava sendo acusado de ser o mandante, naturalmente, se o cara aparece morto, há uma conexão implícita aí. E uma coisa que eu não entendi é por que que ele mandou fazer uma perícia particular pra contradizer a perícia oficial da polícia do estado aí, entende? Porque ele queria colocar a culpa em uma terceira pessoa. E por que o cara ia tirar a própria vida? Sendo que, em tese, ele tinha acabado de ganhar 200 alqueires de terra. E outra, ele tava... Apartamento, ele tava... E num motel... Ele comprou lingerie para a esposa dele, porque tá tudo lá na notícia. Ele, no outro dia, ia buscar o filho dele na escola, já tinha combinado de buscar o filho na escola. Então, ele era conhecido por todo mundo como pistoleiro. Entendi. E esse laudo do Badan Palhares vai ser levado em consideração no julgamento agora? Tá marcado? Acredito que não. Vai ser falado, mas como não constatou, e assim, por ter sido... Se fosse a gente, às vezes, que tivesse contratado ele, tudo bem, mas foi o problema. Então, isso não tem validade, entendeu? Tá. Mas, uma coisa que a gente tem que pesar muito nesse júri e mostrar que não foi a Saudade, a Fazenda Saudade, todo esse problema, foi o começo. Que por fim teve uma dele ter mandado matar meu pai, que foi essa outra terra que meu pai comprou. Então, assim, é tudo muito lógico. Por que que meu pai morreu logo na época que ele estava comprando essa terra? 15 dias depois de comprar, né? Então, assim, a situação é muito clara, é muito nítida. E todo mundo que conhece a índole do meu pai sabe como que a situação foi essa. E aí agora nós estamos aguardando o júri. Ele já conseguiu cancelar uma vez. Uma vez. Contratou uns advogados que são conhecidos por fazer qualquer coisa. São advogados caríssimos. Então, assim, eles são de nível baixo. Eles vão atrás de testemunha, eles vão atrás dos jurados. Eles fazem tudo isso. Vão tentar de intimidade, de mandar recado. Só que eles não esqueceram que nós não temos medo. Mas a defesa o advogado de vocês não cogitou a possibilidade de pedir não sei o termo jurídico correto, acho que é desaforamento, quando você vai colocar o julgamento em um município fora do local, justamente pelo fato de ali ter uma possível contaminação do júri. Por já conhecer as pessoas, por já... A gente tem gente da família que mora lá nessa cidade, que é do lado uma pessoa também sem escrúpulo nenhum, entendeu? Que a gente acha que vai atrás das testemunhas nem tanto, mas vai atrás dos jurados. Isso é claro que eles vão fazer. E se a gente descobrir, nós vamos tirar esse júri de Itapuranga assim e vamos passar para Goiânia. Ah, tá, isso. Que até para nós é muito melhor. Uhum. Entendeu? E o advogado de vocês vai usar quais argumentos assim para tentar provar essa conexão aí e tentar realmente implicar? Eu acho que a principal questão é que ninguém dá 200 alqueires e um apartamento para outra pessoa de graça. Tá. Então vocês acham que o ponto central é esse aí, né? É um benefício financeiro, econômico. E o principal também é essa questão dessa fazenda, desse poção, né? Chama poção essa fazenda. Meu pai comprou 15 dias antes de... Que meu pai estava comprando essa terra para devolver, para pegar a nossa terra lá e devolver para ele essa fazenda. Que foi, isso é claro, tem os contratos, tem os documentos, tem tudo. E o meu pai, eu não sabia até o final que era o meu pai, né, Camila, se eu não me engano, que estava comprando. Porque senão ele não ia querer vender. Então meu pai falou, ok, vou comprar a terra aqui, depois que eu comprar, pagar tudo organizado, eu chego nele e falo, fui eu e agora vamos organizar essas coisas, vamos resolver. Porque a intenção do meu pai, na verdade, era se resolver. E a gente ainda falava, meu pai gosta tanto dele, a gente vivia falando isso, que capaz que ainda vão se resolver. Ixi, Camila? Acho que caiu.
Mas nosso maior medo agora é que ele consiga cancelar novamente o júri. Ah, mas você tá em cima da hora, assim, será? Mas parece que pode cancelar até no dia. Nossa. Imagina, minha mãe, por exemplo, minha mãe mora em Maceió. Então agora minha mãe vai ser testemunha vai ser testemunha no júri. Ela vai sair de Maceió e pode ser, eu ia para o júri. Mas aí minha mãe falou, ó, não venha porque a chance de que ele consiga cancelar novamente é bem Mas, cara, grande. mas com base no quê? Da outra vez, eu acho que ele falou que ele estava doente, foi atestado médico. Porque ele tá em liberdade. Ele está em liberdade. Ele está em liberdade. Tá vivendo como se nada tivesse acontecido. Andando por Goiânia, fazendo negócio, namorando. E aí, se, por exemplo, aí o juiz decide, por isso que a gente precisa fazer pressão mais que tudo. Eu até fiz um vídeo muito bonito do meu pai, que eu posso até te mandar, caso você queira usar, mas eu vou soltar no Instagram uns 10 dias antes para ver se faz um pouco de pressão, sabe? Porque como muita gente conhecia meu pai era, todo mundo conhecia ele, porque meu pai, ele era um cara assim, meu pai era muito bem de situação, meu pai cresceu em uma família de nome, mas que o pai dele jogava baralho, bebia. Então, meu pai teve uma infância muito sofrida. Meu pai era o primo pobre da família. Meu pai teve uma infância muito sofrida. O meu pai contava pra gente umas coisas assim, de que meu avô fazia, de casa de jogo, de bebida. Então, meu pai contava que tinha dia que ele estava morando em uma casa maravilhosa, e no outro dia estava morando em carro, porque meu avô perdia tudo em jogo. Nossa. Mas o meu pai, ele comprava as coisas e dava lá pro povo cuidar e tudo. E meu pai, ele era um cara muito de boa, assim. Se precisasse andar de Fusca, ele andava de Fusca. Eu tenho uma amiga que o pai dela era muito amigo do meu pai, que ela falava assim, seu pai é o rico mais pobre que eu conheço. Meu pai, de vez em quando, o povo falava, seu pai tava ali pedindo carona na estrada, porque acabava os combustível da caminhonete, ele esquecia e tinha que pegar carona para poder ir para posto pegar combustível de novo. Ou porque estava sem carro direito, os carros não estavam funcionando, ele ia e pegava carona, vivia andando de Fusca, era as calças rasgadas. Então, meu pai não tinha assim. A questão do meu pai não era aquele fazendeiro. Não, meu pai era. A gente até brincava com ele. Tinha um dia que chegava na nossa escola que nós tínhamos que empurrar carro. Porque andava com as caminhonetes velhas, a bateria não funcionava e ficava lá na porta da escola empurrando carro. A gente, tudo adolescente, morrendo de vergonha. Então, meu pai ele era um cara assim, sabe? Pra gente, a forma como tudo aconteceu foi avassaladora, assim, Imagina. E ainda quando parte de alguém que vocês conhecem, né? Um negócio que... Nossa, acho que duplica o impacto, né? De um homicídio. Um homicídio já é um e que a negócio gente terrível. Amava também, né? E que a gente amava também. Então. A gente era tia, tia que é a esposa dele, pensa tio. Putz. Então... Bom, então, Carol, acho que a Camila teve um problema aí, não vai conseguir voltar, né? Mas acho que pra gente arrematar aqui, o que a gente tem, então, foi uma desavença. Só para recapitular, todo mundo, né, se orientar novamente aqui. A gente tem uma desavença que vocês não conseguiram identificar a origem, certo? Uhum. Até que chegou o dia da emboscada, devido aí a relações comerciais que eles tinham, né? Compra de fazenda, vou dar essa fazenda, você me dá essa outra aqui. Um negócio bem complexo, né? Que teria que ter um acordo de cavalheiros ali, que parece que passou longe disso, né? De um lado, né? Pelo que você está me dizendo aí, o seu pai estava fazendo isso aí com a melhor das intenções para colocar uma pedra nesse assunto aí. Tanto que ele estava aceitando ser lesado de várias formas. Sim, para evitar o que infelizmente acabou acontecendo. Né? Sim. E, bom, aí a polícia investigou, concluiu-se que o cara lá, o Márcio, foi o autor. Uhum. O cara me aparece sem vida, numa situação bem estranha, né? Um suposto suicídio aí com 3 tiros na cabeça, que é esposa. Com a esposa, minimamente bizarro, insólito. É contratada uma perícia terceirizada para provar que aquilo era um assassinato e não o que a polícia oficial, né, a investigação oficial falou. Uhum. Só que, qual a razão? Que o acusado estava querendo implicar uma terceira pessoa no caso para se livrar de uma vez por todas disso aí. Uhum. Só que, no decorrer de todo o inquérito,
Ele chegou a ser preso preventivamente. Ele chegou a O ser preso, ele acusado. ficou um tempo preso. Uhum. Tá. E você sabe dizer Na quanto tempo? cadeia em Itapuranga. Sabe dizer quanto Eu, tempo? eu não sei se foi 1 ano e meio, 2 anos, mas ele ficou um tempo preso. Inclusive, na cadeia, disse que eu fiquei sabendo dessa história, não é algo que eu posso confirmar, mas enfim, fofoca ali, fofoca tal. Eu fiquei sabendo que os presos ficavam fazendo ele comprar pizza, fazia ele gastar dinheiro lá, e que um dia ele ficou com raiva e avisou para eles que já tinha mandado um para o inferno e mandaria quantos precisasse, que era para deixar ele em paz. Então, ele ficou preso um tempo. E É. depois foi solto, porque, se eu não me engano, segundo a legislação brasileira, se não tem uma data para o júri, ele Sim, não pode podia ficar. ficar preso. Entendi, sim. Que é uma piada, né? Que a pessoa, se ela está presa, é por alguma razão. É isso que eu ia falar, né? Se chegou a ver a prisão aí, é porque se reuniu durante a investigação elementos que, né, fizeram com que precisasse haver aí a prisão Ele não temporária, ia ficar preventiva, não preso sei tanto o tempo termo à adequado. toa. Uhum. Bom, fato é que hoje está em liberdade aguardando o julgamento que acontecerá supostamente quando, Carol? Dia 26, às 26. 8h30 da manhã, no Fórum de Itapuranga. Tá. Eu não sei 6 se de esse, fevereiro. eu não sei se esse conteúdo aqui vai sair antes ou depois. Caso saia depois, com certeza eu vou colocar aqui o resultado pro pessoal. Isso se o julgamento não for adiado, porque me parece que já foi uma vez, não é? Então, ele já tinha marcado o julgamento e ele conseguiu adiar. Eu não sei se foi com o atestado de que ele estava doente ou o advogado estava doente, mas ele, de uma forma, ele conseguiu adiar o julgamento. E é o que a gente tem muito receio de que ele vai tentar novamente adiar o julgamento, porque você consegue adiar o julgamento e não é em um mês que eles marcam. Demora meses para marcar Sim. novamente. Então ele está tentando. Essas questões são complicadas, né? Porque é como você falou, né? A pessoa, ela está ali envolvida dentro de uma investigação policial de homicídio. E aí existe uma prisão preventiva ou temporária. Mas se não tem a denúncia, não tem data para o julgamento, a pessoa tem que sair. Uhum. Mas o julgamento não tem prazo para acontecer, é um negócio. Exatamente. É a justiça brasileira, né? Que na verdade é uma vergonha. Hoje eu moro na França e aqui acabou. Você é acusado de homicídios, rapidinho tudo acontece. No Brasil é 10 anos, né? Vão fazer 10 anos agora, em julho. Exatamente, é um negócio assim, é um vexame, né? Isso não ter acontecido ainda. E, cara, assim, é necessário esse julgamento até para as duas partes, né? Poderem argumentar. No caso, é um júri, né? Não vai ser. É um tribunal de júri, né? Com jurados, júri, né? Jurados e tal. Na verdade, a gente precisa muito de um encerramento desse ciclo, entendeu? Assim, Sim. a gente primeiro, eu tenho muito medo, assim, eu não quero pensar na possibilidade dele não ser acusado, dele não ir preso. Não ser condenado, né? De ser condenado, né? Acusado ele já é de ser condenado. Mas, infelizmente, é uma possibilidade que existe. Principalmente porque a gente não está falando de um cara, um pé rapado da vida. A gente está falando de um cara que tem dinheiro. Sim, tem bons advogados, né? A gente sabe como funcionam as coisas no Brasil. Sim, é. Mas, Carol, eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu passar por toda a parte aí do crime, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui que a gente precisa falar. Você sabe que o pessoal que acompanha True Crime, eles são excelentes investigadores, viu? Você vai ver que a gente coloca os episódios, sempre surgem perguntas assim, mas e isso? E aquilo? Que às vezes quando a gente tá pesquisando, investigando o caso, você acaba passando despercebido. Mas a galera que assiste, vou te contar. Eu vou ficar de olho para eu responder todos os comentários Boa. que eu... Boa, fica de olho nos comentários lá, qualquer coisa. Você responde a galera. Mas eu acho que é isso. Que pena que a Camila não conseguiu voltar aí, né? Teve um problema na conexão. Sim, a Camila tá mais por dentro, porque ela mora lá, né? E ela fica mais por dentro. Às vezes eu também, a minha mãe, alguém tenta contar e eu às vezes prefiro nem ficar sabendo de muita coisa, porque é muito doloroso pra gente, né? Meu pai deixou 6 filhos. Sim, com certeza. E o meu pai morreu numa época que ele estava muito feliz, assim. Estava realizado, tinha 1 ano e pouco que tinha casado. E tava tentando buscar o desfecho de Exatamente. uma desavença nada a ver, né? E é aquilo, assim, a gente fica pensando, que eu falei antes, o meu pai gostava tanto dele, que a gente vivia falando assim, minha mãe mesmo, ela falava assim, seu pai é tão sem vergonha e gosta tanto dele, que é capaz deles resolverem a questão e ainda sair abraçado para ir almoçar.
Porque o meu pai tinha ele, isso é o que a gente fica com mais raiva, porque o meu pai tinha ele como irmão mesmo. O meu pai amava ele. Tanto que o meu pai comprou essa casa perto dele pra gente ficar mais próximo dele. Ele tem um filho, né, mais ou menos da minha idade, que inclusive eu fico muito triste de falar dele, porque é um menino que também teve a vida destruída, o filho dele. Ele também destruiu não só a gente, mas o filho dele. É um menino que eu cresci com ele, um menino inteligente, um menino esperto. Eu não vou falar o nome dele, porque eu acho que ele é mais uma vítima do pai dele. É um menino que até se ele provavelmente vão estar sabendo dessa entrevista. E esses dias a minha irmã viu o menino dele e disse que ele estava tremendo, assim, viu minha irmã e começou a tremer, e ficou com a cara toda vermelha, com vontade de chorar. Então, o pai dele não destruiu só a gente, ele destruiu também o filho dele. Ele parece que não tem muito contato com o pai mais. Ele fala que minha irmã mais nova tem amigos em comuns com ele, que ele fala que ele odeia o pai dele. Então, é complicado, é uma situação muito, muito triste, muito complicada. Não tenho a menor dúvida que uma situação dessa arrebenta com a família, né? Coloca todo mundo aí numa... É aquilo que você falou lá no começo, né? As pessoas vão precisar tomar partido e aí acaba com o relacionamento da família. Acabou, assim, porque todo mundo... E como era primo do meu pai e da minha mãe, a gente tinha pelas duas partes. Sim. E acabou tanto parte da família da minha mãe como parte da família do meu pai. E tem muita gente que fica do lado do acusado, Carol? Olha, as irmãs dele, e eu acho que tem mais um tio que era casado, na verdade nem é tia, casado com uma tia nossa, que parece que ia visitar às vezes, mas a maioria das pessoas, eu diria 70% das pessoas, 80% ficaram do nosso lado, porque eles sabiam também. Até as irmãs dele, imagina, quando foi o velório do meu pai, elas ligaram para uma tia para perguntar se achava que elas deveriam ir, porque elas já sabiam. Nossa, que situação, né? Então, e todo mundo também, não só de antes, mas todo mundo já sabia que o cara já sabia como ele era, já sabia das várias ameaças. Olha, 8 anos antes de ele matar meu pai, ele vivia ameaçando meu pai. Então todo mundo já sabia. Mas as irmãs dele, as sobrinhas dele, tem uma sobrinha que ela me mandou mensagem que ia me processar, não sei porquê, não sei como ela conseguiria me processar. Até falei para ela, olha, minha querida, cada vez que você mandar alguma ameaça, qualquer coisa para mim, porque no começo, quando ele foi preso e tudo, elas ameaçaram, assim, ameaça. Eu falei, até você me achar aqui na França para me processar, e assim, a gente passou do ciclo da gente ter muito medo dele, para agora a gente não tem medo dele. Esse negócio de processo aí, você não tá falando nada do que não já tenha saído aí na imprensa, né? Então, não, e outra coisa, eu não tô nem aí, para falar a verdade. Pode me processar. A sobrinha dele, eu nem citei ela para me processar, mas se quiser me processar também, pode processar. Você tá falando que o cara é um acusado num caso... Qual que é o argumento, né, do processo? Mas, enfim. E o que eu falei no começo, eu só tô falando do acusado porque foi orientação do meu advogado. Sim. E, Carol, só uma coisa que me surgiu aqui. Durante todo esse tempo, esses 10 anos aí, você sabe me dizer quando o inquérito policial foi concluído? Depois de quanto tempo do caso que houve a denúncia para ingressar com processo judicial? Eu não sei te dizer ao certo. Mas foi uma investigação rápida. Foi, mas ele foi preso, foi uma investigação rápida, porque era isso, tinha muita coisa que ligava. Sim. Então foi uma investigação rápida. Eu posso estar Foi em dezembro, né? A Camila falou que foi em dezembro, eu acho que houve a prisão. Não, eu acho que não foi, não sei se foi tão rápido assim, mas foi rápido. Assim, esses 10 anos, a gente não consegue entender por que 10 anos de demora. Tá. Quer dizer, a gente entende. Né? O ponto aqui, o ponto que eu ia perguntar é o seguinte, né, que me surgiu agora. Independente do tamanho aí da investigação, quando se encerra o inquérito, os elementos que vão para o processo, posso estar falando uma besteira aqui, mas acredito que não, são aqueles. Então, eu confesso que estou curioso para entender a linha de defesa, porque se não existe nada no inquérito que possa colocar um terceiro nisso tudo,
A gente, dentro do processo ali, Exatamente. não sei se pode surgir, até pode, eu acho, né? Podem surgir novas provas ali que precisam ser admitidas, mas eu acho que se tivessem novas provas, o advogado de vocês teria consciência. Ele tem que ter consciência antes do julgamento para Sim, saber os sim. novos elementos ali, né? E isso não Uhum. aconteceu, né? Não tem Tanto nenhum que não, elemento que fale assim, opa, peraí, será? Será que o cara realmente. não, tanto que não tem outro acusado. É Então, somente ele. até porque o autor do homicídio faleceu, né? Então. E com a mesma arma. Ou seja, ele se foi de arrasta para cima com a mesma arma. É, a gente não falou isso na hora lá, né? Houve a Uhum, perícia da arma, né? Então a balística uhum. comprovou que a arma Que matou meu pai foi a mesma que o cara usou para dá fim nele matar a mesmo. esposa e depois com 3 tiros, né? Coisa que a gente não consegue entender. Assim, isso é o meu achismo, quer dizer, o meu achismo, porque talvez legalmente eu não posso falar isso, mas para mim foi queima de arquivo e ele tentou, depois com a perícia, né, do Palhares, desse senhor aí, ele tentou talvez fazer com que isso, talvez até já pensando na possibilidade de procurar uma pessoa para culpar. É a sensação que eu tive quando eu tomei conhecimento desse trecho aí da investigação. Fala assim, meu, Uhum, em tese, ficar quieto, né? Se o cara apareceu ali. É que, é como eu falei, né? Quando acontece isso, a primeira coisa que vem na mente fala assim: opa, é o cara que tá sendo acusado, né? Por quê? Quem uhum, mais teria interesse que esse aqui perdesse a uhum, vida? uhum. E aí meio que fala assim: ó, não, eu vou investigar por conta própria pra provar que eu não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos isso. Uhum. Então, e ele, para mim a ideia dele sempre foi essa, colocar uma terceira pessoa na acusação, que eu não sei, enfim, ele nunca conseguiu provar que teve uma terceira pessoa. É, Então, tanto que não tem outro acusado. Então agora é ele e esperar e a gente assim esperar muito de que não consiga de novo adiar esse júri. a gente espera também, porque eu vou falar pra você, viu? Independente do resultado, há necessidade de acontecer, porque é uma resposta pra sociedade, né? Um crime cruel desse, traiçoeiro desse, não pode ficar tanto tempo assim sem uma resposta. Isso é grotesco, sabe? Eu faço tantos casos aqui, Carol, que o pessoal já sabe que eu fico indignado, porque realmente. É, Enfim, eu fico é desse imaginando. Eu jeito. que sou um espectador, eu sou um apresentador, eu fico indignado e revoltado. Eu fico me colocando na posição de quem faz parte, né? Como você, Uhum. sua irmã, sua família. Deve ser um negócio assim, É uma revoltante, coisa, irritante. é, em todos esses 10 anos, não teve um dia que a gente não pensasse nisso, não teve um dia que a gente não sofresse nisso, sofresse com isso. E é exatamente isso. A gente precisa encerrar esse ciclo para a gente continuar a viver de uma Exato. forma decente, sabe? Porque Sim. assim, é uma história tão surreal, e é aquilo, a vida do meu pai valia. O meu pai tinha valor, talvez não para ele, mas meu pai tinha valor para a gente. Meu pai era amado. Meu pai era muito amado. Então, a minha sensação é de que a justiça brasileira pensa que a vida do meu pai não valia nada. Eu falo, quando eu penso a questão da morte dele, assim, dele estar de costas, não deixaram nem ele se virar. Meu pai nem entendeu o que estava acontecendo. Em uma estrada de chão, eu não vi ele assim, mas eu só fico imaginando ele todo sujo, sabe? Essa cena não sai da minha cabeça. Todo ensanguentado, assim, e que a vida do meu pai não valeu nada. Pra justiça, até agora foram 10 anos e a vida do meu pai não valeu nada. São 10 anos que a gente pede por justiça, a gente não tá pedindo uma coisa fora da realidade. Eles não mataram um cachorro de rua, não, eles mataram uma pessoa. Ele matou uma pessoa e o cara tá vivendo, ele trabalha em Goiânia, ele anda por Goiânia. A minha irmã já encontrou com ele. Como é A que minha pode? mãe, a minha mãe descobriu que morava no mesmo prédio que a namorada dele. E a minha mãe se mudou porque não queria encontrar com ele. Então uma perseguição, a gente não tem paz. Quando você tá emocionado aí falando, eu tô pensando exatamente isso. Falo, como é que uma pessoa consegue viver com um peso na consciência, assim, né? Ele não tá nem aí, ele não tá nem aí. Porque isso, para ele, tudo que meu pai já tinha feito por ele, o meu pai ter ajudado na depressão dele não serviu para nada.
Ele não pensou em nenhum momento, nossa, eu cresci com as meninas dele. Não, meu pai cuidava das terras dele. E para a vida, para ele nunca arrependeu, ele nunca nos procurou para falar assim, ele nunca, por exemplo, procurou a gente para falar, olha, não fui eu. Entendeu? Não, pelo contrário, qualquer coisinha que ele tinha razão para falar, ele falava pro povo, eu já matei um, eu mando matar outro. Ele nunca se arrependeu. Para mim é um psicopata, porque não tem outra coisa na cabeça, uma pessoa que ela faz o que ela fez. Então é isso. Agora a gente tem que esperar. A gente tem que ir atrás, dia 26, tem que acontecer esse júri, porque a gente precisa dar um fim nessa história e esperar que a justiça faça o trabalho dela. Assim a gente espera também, viu, Carol? E precisar, o canal aí tá de portas abertas pra gente refalar, de repente recontar essa história aí já com o final, né? Com esse julgamento feito, Esperamos assim, esperamos que lá seja um julgamento bem feito, né? Onde a gente consiga realmente ligar todos os pontos, juridicamente falando, e se tiver comprovação, tem que haver a condenação e tem que pagar, né? Não tem como fugir disso. Tomara. É isso aí, Carol. Quero agradecer aí pelo seu tempo. Tô torcendo aí por vocês, Obrigada, que dê tudo certo. E precisando, estamos de portas abertas. Agradeço a Camila também, por gentileza. Uma pena que ela saiu aí. Sim. Mas pode deixar, te agradeço muito, viu? Eu acho que esse canal vai ser uma fonte para a gente talvez chegar em outros lugares também, para mais pessoas ajudar a gente a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Porque você tem que tudo fazer, não sei, tem que tomar cuidado com o que você fala e tudo, mas eu acho que te agradeço muito pela oportunidade de a gente estar falando sobre isso e tentar fazer essa pressão de que realmente o júri aconteça de uma vez. É isso. Obrigado, Carol. Até breve. Obrigada, até logo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo. Não esquece seu like, um comentário. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.